O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão noturna e 320 ingressos que é vespertina, 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, então ou aqui em cada escola. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Ok, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Então a gente vai ter que dividir esses 720 ingressos entre várias escolas, de forma que cada escola receba só para a sessão vespertina ou para a sessão noturna, que todas as escolas deverão receber o mesmo número e que não haverá sobra de ingressos. Essas duas informações aqui, que cada escola deverá receber o mesmo número e que não haverá sobra, nos diz que cada escola deverá receber um número que seja divisor desses dois números aqui. Por que tem que ser divisor? Por exemplo, suponha que a gente vai distribuir 100 ingressos por escola. E aí, todas as escolas receberiam efetivamente o mesmo número. Só que quando a gente fosse distribuir esses ingressos de cá, ficariam sobrando 20 ingressos. E isso não pode. Então, a gente deve pegar um número que seja divisor tanto de 400 quanto de 320. Além disso, esse divisor tem que ser um número grande. Por quê? Suponha que fosse um divisor pequeno. Bom, suponha que cada escola fosse receber um ingresso. Se cada escola fosse receber um ingresso, a gente distribuiria ingressos. Esse aqui iria para 400 escolas e esse aqui iria para 320 escolas. E aí tudo isso aqui seria satisfeito, né? Só que escolas demais receberiam ingressos. Na verdade, 720 escolas receberiam ingresso. Seria uma escola por cada ingresso. Se fosse 2 ingressos por escola, então aqui, 200 escolas receberiam aqui. Aqui seriam 160 escolas. Então a gente teria 360 escolas. Ou seja, quanto mais ingressos por escolas, menos escolas recebem. Então, para que a gente consiga o número mínimo de escolas, a gente precisa do número máximo de ingressos. Bom, então a gente precisa do número máximo. Juntando essas informações, a gente consegue perceber que o número de ingressos por escola que satisfaça todos esses 4 critérios, os 3 aqui, mais esse mínimo aqui, tem que ser então o máximo divisor desses 2 números. Então é o famoso MDC. Essa é uma das vantagens do Enem. O enunciado ele não é direto. Então era um problema com os livros anteriores. E vestibulares em geral, por exemplo, seria assim: calcule o MDC entre 400 e 320. Esse seria um enunciado direto. Então aqui o problema se resolve assim: máximo divisor de 2 números. A gente pode fazer da seguinte maneira, né? A gente vai fatorar o 400 e o 320. Bom, eu não sei como você aprendeu a fazer divisor comum. Tem gente que faz fatoração de um, tem gente que faz fatoração do outro. Mas olha, como a gente está procurando divisor comum, divisor dos dois, a gente vai pegar números que dividam esse e que dividam esse. Então, por 2, dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Por 2, ainda dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Por 2 de novo. Por 2 de novo. Certo, agora por 2 já não dá para dividir esse de cá. Como não dá para dividir esse, já não vai ser um divisor comum. Então a gente para com o 2. A gente vai para o próximo número primo. Nesse caso, esse próximo número primo
O 3, ó, não divide nenhum deles. O 5 divide esse. Ok, então vamos dividir por 5. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 4. E aí terminamos. Se a gente for para o próximo número primo, já vai ser maior que esse. Então não tem nem chance para a gente continuar. Então agora é só multiplicar esses aqui. Então aqui nós temos 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Então, a pergunta é o número mínimo de escolas. Então aqui nós temos que serão 80 ingressos distribuídos. Só que a pergunta foi o número mínimo de escolas. Então você já pode olhar esse 80, marcar isso aqui e vai cometer um erro. O Enem costuma fazer isso, ele costuma colocar alternativas que correspondam à questão incompleta, a uma resposta incompleta. Então são 80 ingressos distribuídos, só que a pergunta foi o número de escolas. Então a gente vai ter o seguinte, olha, como são 80 ingressos distribuídos, da seção vespertina, dividindo 400 por 80, serão 5 ingressos. 5 escolas contempladas. 5 escolas. Aqui serão 4 escolas. Bom, é só fazer a divisão. Pega 400, divide por 80, né? Então 400 dividido por 80, dá para cortar esse 0 com esse 0. 40 por 8 dá 5. Okay? Então aí sobra 0. Por isso que aqui foram 5 escolas. Raciocínio semelhante são 4 escolas. Então 5 escolas na primeira, 4 escolas na segunda, serão 9 escolas contempladas. Então, alternativa C.